Eu quero que você mantenha a sua Bíblia em mãos. Nós vamos ler bons textos da Bíblia e, aliás, muitos textos da Bíblia, nesse sentido que eu quis dizer. Todos os textos da Bíblia são bons, são importantes para nós. E se você estiver com a sua Bíblia na mão ou se estiver num outro dispositivo, faça isso, nós vamos fazer a leitura. Fico vivendo num tempo onde as pessoas fazem muitas perguntas e muitas delas sem respostas. Um tempo de muito ceticismo, às vezes um tempo de muito ateísmo ou de agnosticismo. Nós temos convivido com essas coisas nesse tempo que vivemos. Aliás, esse é um movimento ou um pensamento bastante recente. A gente lembra de um tempo onde os tempos bíblicos eram um tempo de muitos deuses, onde as demandas eram qual é o Deus verdadeiro, ou qual é o Deus mais forte, ou qual é o maior dos deuses. Mas no meu tempo, o seu tempo, a gente tem convivido com gente que não pensa na existência de Deus. Eu penso especialmente num grupo, o ceticismo, por exemplo. O ceticismo é um pensamento que fala muito a respeito de buscar respostas concretas ou plausíveis ou bastante consistentes para as perguntas que são colocadas. Qualquer afirmação é investigada cuidadosamente para que se coloque como verdade. E a pessoa cética vai pensar mais ou menos nessa direção, buscar respostas consistentes para aquilo que se coloca como verdade. Olha, até poderia pensar isso como sendo um bom procedimento. Alguém que não pensa ou não acredita pura e simplesmente porque alguém afirmou, sem apresentar elementos factíveis para que aquilo seja sustentado como verdade, para mim, me parece uma boa linha de pensamento quando colocamos as verdades em questão e buscamos respostas para essas verdades que são colocadas para nós. O ateísmo já afirma a não existência de Deus. É imaginar que não existe nada além desta realidade, que a realidade é assim, nua e crua como nós vemos, e que não existe nada além disso que vivemos. É uma posição que está bastante disseminada, em especial no mundo acadêmico e no mundo científico, onde se buscam modelos para tudo aquilo que se acredita, e quando não existe um modelo que seja possível de se experimentar, ou que não é socialmente aceito, se descarta. E o ateísmo tem ganhado muita força nesse meio. Já o agnosticismo, ele fica no meio do caminho. Ele não diz que não existe Deus, mas também não afirma que existe Deus. Não posso comprovar nenhuma das duas afirmações, portanto, fico em cima do muro. E parece uma posição bastante sábia, considerando que não há comprometimento com nenhum dos lados. Mas dizem que aquele que não se posiciona está posicionando-se certamente para a negação. E normalmente aquele que se diz como agnóstico, ele se posiciona e vive a sua vida como alguém que é ateu, sem se comprometer com qualquer Deus ou com qualquer crença. Eu fico pensando quando a gente está neste mundo onde existe uma ausência de Deus, onde existe essa falta de afirmação de um Deus que existe.
É como se estivéssemos que o mundo fosse uma sala vazia de Deus, onde não encontramos a manifestação desse Deus que a Bíblia afirma existir. Diferente do mundo que Paulo enfrentou, bastante diferente do mundo que ele viveu, é o nosso mundo, mas eu encontro paralelos para trazer a você uma meditação ou uma maneira de pensar, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta que Paulo escreve à igreja de Colossenses, à igreja de Colosso, onde eles têm enfrentado, e Paulo vai enfrentar, num mundo onde tem muitos deuses, num mundo onde o próprio imperador romano se coloca na posição de um Deus, ou de o Deus. Ele enfrenta uma conversa bastante robusta e até certo momento ríspida com aqueles que estão na igreja e estão contaminando a fé que havia nascido nesta igreja. A igreja de Colossenses está enfrentando uma dificuldade com aqueles que são chamados judaizantes. São cristãos que vieram da raiz judaica e que pretendem colocar para todos aqueles que estão na igreja, principalmente aqueles que não são judeus, que não vieram de uma família judaica, e portanto, têm outros costumes, mas que se converteram ao cristianismo. Agora os judeus estão imprimindo ou buscando uma obrigação no tradicionalismo judaico. E Paulo combate isso com veemência. Ele escreve uma carta para a igreja denunciando os abusos que essa linhagem tem feito e trazido um grande mal para a igreja. Eles têm buscado com que toda a igreja permaneça vivendo dentro das tradições do tradicionalismo judaico. Festas, comidas, bebidas, não toque nisso, não toque naquilo, não faça aquilo. Não ande tantos passos assim, guarde o sábado assim ou assado, guarde os sábados e festas. Um problema que Paulo vai enfrentar e que é uma maneira que o mundo tem se apresentado, a igreja está tentando apresentar uma resposta para um mundo que tem muitos deuses, tentando apresentar através do tradicionalismo um Deus. Ou talvez, por que não dizer, o Deus. E quando ele faz isso e apresenta pelas tradições, pelo modus operandi de uma tradição religiosa, ele apresenta um corpo doutrinário. Ele apresenta uma tradição religiosa. Ele não apresenta um Deus. Ou ele não apresenta o Deus. Penso num tradicionalismo que também bate às nossas portas no meu tempo e que faz com que muitos se afastem da fé verdadeira do Deus verdadeiro. Quando eu penso naquele que escolhe viver o agnosticismo ou o ateísmo, eu penso muito numa igreja que apresenta um Deus que está ausente da existência humana. Alguém que está longe e que, longe onde está, tenta ou trabalha para administrar um mundo que está ali sob a sua jurisdição, está debaixo da sua sujeição. Então, dentro desse tradicionalismo, ele diz: assim Deus quis, então assim vai acontecer. Perdeu o emprego porque o Senhor assim quis.
Morreu porque Deus permitiu e assim quis. Tudo acontece porque Deus quis ou Deus não quis. Os arranjos são acontecimentos e são manifestações do querer de Deus. Uma tradição que muitas vezes se esquece de que nós temos responsabilidade por aquilo que vivemos, por aquilo que escolhemos. Perdeu o emprego porque não foi competente. A empresa faliu porque os negócios não andam bem. A saúde está ruim porque destratou dela. E existe esse, então, tradicionalismo que começa a explicar todas as coisas porque assim Deus quis, e as pessoas começam a criar uma imagem de um Deus que a Bíblia não apresenta. Paulo, ao enfrentar este problema na igreja, ele tem a preocupação de apresentar a imagem do Deus Criador, do Deus Redentor, do Deus gracioso. Então, quando eu leio a carta aos Colossenses, à igreja de Colossos, eu encontro no capítulo 2, no versículo 8, quando ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E o versículo 23 deste mesmo capítulo diz: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Contudo, não tem valor algum contra a sensualidade, por que não dizer a resposta para o meu mundo de uma sala vazia de Deus. A tradição não responde à inquietação dos corações das pessoas que estão andando por aí procurando encontrar Deus e não vão encontrá-la quando eu apresento uma tradição religiosa. Não vou encontrá-la quando eu apresento um corpo doutrinário. Não vou encontrar quando eu digo o tamanho do cabelo, quando eu digo o comprimento da saia, ou quando eu digo se tem que usar terno, se tem que usar gravata, se tem que usar preto ou branco, se tem que usar véu ou sem véu. Eles não vão encontrar respostas para a sua ausência de Deus ao apresentar um tradicionalismo religioso. E eu não estou dizendo que a tradição religiosa seja ruim, ela tem o seu lugar. Toda tradição tem o seu lugar e o seu valor. Um corpo doutrinário é importante para a manutenção e a saúde de uma igreja, de uma instituição. Um corpo doutrinário fundamentado na Bíblia, na palavra do Senhor, tem seu valor para manter ano após ano a igreja unida. Mas ela não tem grande valor para apresentar o Cristo ressurreto. Então, quando Paulo está discutindo essas ideias com os irmãos da igreja de Colossos, ele apresenta aquilo que é a maior de toda a manifestação daquilo que a gente pode entender como sendo Deus. No versículo 15, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus Cristo é apresentado. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível.
Jesus Cristo é a manifestação do homem perfeito. E ele vai continuar dizendo, ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, ter a supremacia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Deus é o homem pleno, Jesus é o homem pleno, é o Deus encarnado, é a maior manifestação de um Deus amoroso, de um Deus que cuida, de um Deus que se doa por sua criação. É Jesus. É Jesus que é apresentado e é Jesus que, quando apresentado, ele satisfaz a pergunta: estamos numa sala vazia? Estamos num mundo sem Deus? Paulo responde, não estamos no mundo sem Deus. E ele continua dizendo, no versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vós outros, também que outroras éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É Jesus apresentado a uma igreja, e por meio da manifestação de Jesus, toda a criação, todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, recebe a graça e é, portanto, retirada a tua vestidura de injustiça e você é revestido da graça do Senhor Jesus. É esse Jesus que é uma resposta para um mundo que diz não a Deus. O versículo 26, capítulo 1, versículo 26, Paulo apresenta ainda um outro mistério. Porque você sabe, dentro de um templo, e eu fico imaginando esses muitos templos onde Paulo estava vivendo, e numa terra com muitos deuses, muitos templos. E dentro do templo existe um altar, e no altar uma imagem. E eu fico pensando, o mundo como um templo onde Deus habita e existe. E quando eu procuro neste templo um altar, eu encontro a cruz. E no altar da cruz eu encontro Jesus, a imagem do Deus invisível. E quando eu retomo o meu pensamento a respeito de imagem e vou lá para Gênesis, eu encontro alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus. O Senhor constitui o homem como a imagem e semelhança de Deus. Mas o homem faz escolhas que faz com que ele se deteriore e perca muito da imagem e semelhança de Deus. Mas aí vem Jesus. E Jesus é o segundo Adão, o homem perfeito, aquele que manifesta toda a plenitude. E o texto, capítulo 2, versículo 9. Portanto, nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Jesus, o homem perfeito, apresenta a plenitude da divindade para um mundo que não conhecia Deus. E eu fico pensando no meu tempo, e aí sim quero ler o versículo 26 do capítulo 1, quando Paulo
apresenta um mistério a nós, aquilo que está oculto, e ele diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo manifestado em nós. O mistério que estava oculto agora é manifestado, porque uma vez que Jesus manifestou o homem perfeito, e agora produz em nós um processo de santificação e coloca em nós, mediante a ação do Espírito Santo, Deus conosco, e vai reproduzindo em nós e criando em nós o homem que outrora era perfeito, mas que agora não é, mas que busca refletir a imagem e semelhança do Deus. É Jesus. É Jesus sendo refletido em nós. E aí, ele vai dizer assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me fadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Tenho trabalhado para que os meus irmãos, e vocês de Colossos, e vocês aí em Cotia, ou em qualquer outro lugar, seja manifestado na vida de vocês o Cristo ressurreto. Pequenos cristos. Não a manifestação de um corpo doutrinário simplesmente, ou uma relação de tradições importantes, mas uma pessoa e o reflexo de uma pessoa, a imagem de uma pessoa, e essa pessoa que é o Deus presente, que é aquele que revelou toda a plenitude de Deus, é Cristo. É Ele refletido em nós. E aí, o versículo 6, capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andei nele. Nele ratificados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Capítulo 3, versículo 1, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Louvado seja o Senhor, aleluia. A orientação de Paulo é que uma vez que conhecemos a Cristo e que Cristo é refletido em nós, que nós vivamos segundo esse alto padrão que nós fomos colocados agora. Quero voltar à primeira pergunta. Deus num mundo vazio, ou um mundo vazio de Deus? Um mundo que parece uma sala vazia de Deus? Eu fico imaginando uma responsabilidade sobre meus ombros e sobre os seus ombros. Porque quando eu não busco viver a imagem e semelhança do meu Cristo, eu posso muito bem dar margem para que eles continuem dizendo: estamos numa sala vazia de Deus. Estamos num lugar onde Deus não se manifesta. Não é Deus que vai atender a
a necessidade do alimento. Não é um Deus extramundo que vai atender a necessidade do alimento. Não é um Deus extramundo que vai atender a necessidade do irmão que está com dificuldades em casa e não pode realizar as suas atividades domésticas. Não é um Deus extramundo que vai colocar o pão na mesa daqueles que precisam. Eu vejo um Cristo que foi manifestado para apresentar um Deus invisível e apresenta-se agora a uma igreja que se coloca como pequenos cristos, representantes do próprio Cristo aqui na terra. Gente que está sensível à ação do Espírito Santo. Gente que está com os ouvidos abertos, com a mente aberta, com o coração aberto para receber as orientações do Espírito Santo e serem encaminhados para atender às necessidades daqueles que precisam. Quero encorajá-lo a ligar para aquele que faz tempo que você não liga e que talvez partilhava dos bancos deste templo contigo. Talvez ele esteja precisando da tua ligação. Talvez você seja a resposta da oração que ele está fazendo a Deus. Fico pensando neste pequeno Cristo que preciso ser eu, para responder a um mundo que insiste em dizer não a Deus. Ou pior, seria melhor um mundo sem Deus do que um Deus que se parece com esse cidadão. Com esse cidadão. Eu quero ser a resposta, sim, e peço ao Espírito Santo que me capacite a ser a resposta da oração de algum irmão meu que está fazendo neste momento. E eu gostaria de propor a você, de encorajá-lo, a também ser a resposta da oração de alguém que está clamando ao Senhor por um auxílio, por uma ligação, por uma palavra amiga, por um ombro acolhedor. Eu não sei para quem você será a resposta, mas eu peço ao Senhor que você sim seja a resposta da oração de alguém. Seja um pequeno Cristo. Seja a imagem do Deus invisível no mundo que sim, tem esperança, sim, tem fé e sim, tem o amor. Nós vamos agora cantar uma canção e eu vou orar com você. E, por favor, esqueça a minha imagem. Mas lembra daquilo que Paulo está te dizendo. Ele ainda vai dizer no versículo 4 do capítulo 3, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ainda não em perfeição, é verdade. Um dia. Mas por enquanto, manifeste aquilo que o Senhor já construiu em você da imagem e semelhança do Deus que nós cremos e dizemos ao mundo que sim, Ele existe e Ele está aqui, na tua ação. Curve sua cabeça, nós vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado pela palavra que veio ao meu coração e que chega também ao coração dos meus irmãos. Obrigado pela carta de Paulo que escreve num contexto específico e que ele certamente não pensou onde chegaria e a dimensão que chegaria essa carta, e chega até o meu tempo para dizer que não é uma tradição ou não é um corpo doutrinário que vai dizer a respeito do Deus que nós servimos, mas a imagem do Deus invisível que é manifestada em Cristo e que pode ser vista por mim
que seja também vista na minha vida para aqueles que dizem que não há Deus. Por favor, Pai, que também seja o desejo do coração dos meus irmãos e que nós andemos neste mundo afirmando e representando Cristo, pequenos Cristo. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito esteja com você. Amém. Amém.